Doutora, assim, como que a gente pode, no dia a dia, né, se autoanalisar? Vamos dizer assim, uma pessoa que não tem caso na família, então, possivelmente não vem de fatores Menos genéticos, né? chance. Menos chance. Mas como que essa pessoa pode diferenciar de uma simples fase de estresse ou sobrecarga para uma depressão realmente? É a questão do tempo só ou tem alguma outra... Por exemplo, segunda-feira morreu. Segunda-feira morreu a minha cachorrinha mais velha. Pá, fiquei muito triste. Terça-feira eu estava muito triste. Até não fui fazer o programa da rádio, eu avisei, bah, não tem condições. Eu trabalhei até de tarde, mas estava muito triste, muito chateado. Bom, isso é tristeza. Uhum. Tu perde um cachorrinho, tu tens uma decepção, um desencontro, surge um Tem um problema. fator, Tu né? fica dias chateado com aquilo. Então, a tristeza é algo que duraria assim até 15 dias. Depressão é quando Uhum. passa 2 semanas. Por Uhum. exemplo, isso é na conceituação da Classificação Internacional de Doenças, depressão tem que ter mais do que 15 dias de um sofrimento intenso, mais do que 15 dias de uma mudança no nosso comportamento, falta de energia, perda de vontade, perda de interesse, uma série de coisas que mudam consideravelmente. Então, uma coisa é tristeza, discutiu com o namorado, recebeu uma multa no trânsito, problemas desse tipo, assim, a gente pode ficar triste e chateado. Então, isso tem um impacto limitado na nossa vida. Agora, a depressão é algo que começa e que só vai piorando. Porque tu vê agora o senhor falando assim, até a gente pensa que a depressão tá ligada ao choro, né? Às vezes o sintoma é aquela pessoa só chora, só chora. E muitas vezes não, né? É mais comportamental do que o próprio choro em si. E, Karine, e tem mais assim, ó, cada um de nós, a depressão pode se manifestar de um jeito. Tem pessoas que têm dor no corpo que não tem causa. Tem outras pessoas que o sintoma principal é insônia. Tem outras pessoas que é a falta de energia. Então isso também é muito variável. Os quadros não são iguais todos, mas são muito semelhantes, né? É isso, é falta de energia, perda de interesse, parece que nada vale a pena, nada tá bom. A pessoa fica lentificada, o raciocínio não funciona direito, enfim, é uma série mas em cada pessoa pode se apresentar de um jeito. Sim. Por exemplo, insônia, que é um sintoma bastante comum. 90% das insônias estão relacionadas à depressão. Mas as pessoas, não, mas eu não estou desanimado. Sim, mas tu não dorme, pode ser uma depressão ansiosa, pode ser uma depressão bipolar, que uma das características é ter insônia. Uhum. Né? Então, eu não quero dizer que todo mundo tenha depressão, mas nem sempre isso fica claro. Uhum. E às vezes a pessoa tem outros sofrimentos, por exemplo, sintoma nas crianças. Qual é a queixa principal nas crianças? Dor de barriga. Uhum. Tá, mas a criança tem gastrite, úlcera? Não, nada disso. Mas o sintoma mais comum nas crianças, quando tem um sofrimento significativo, é dor de barriga. Então, assim, outras pessoas têm dor de cabeça, outras pessoas têm irritação. Sim, às vezes eu Então, acho. isso, em geral, quando se tem um sofrimento significativo causado por depressão, não se tem um sintoma só. Tem, no mínimo, são vários sintomas, é um conjunto, é uma penca, é um pacote completo que É eu o grau digo. de dificuldade de fazer o diagnóstico, né? Mas assim, quem está de fora, um amigo, um colega, um vizinho, percebe que a pessoa mudou. Fulano, tu não é assim, tu tá diferente, o que acontece contigo? Então, quem está na volta percebe, o familiar, o cônjuge, até mesmo os filhos, o pai, a mãe, tá mais fechado, conversa menos, tá com menos paciência, tá se isolando no quarto. Então, é perceptível mudanças de comportamento. A pessoa pode estar cansada, sim. A pessoa pode estar triste, sim. Mas se isso é algo continuado, é algo que já faz muitas semanas, olha, quem sabe esse seu familiar, esse seu amigo possa estar com depressão. Uhum. E aí, nesse momento que vem esse, às vezes, preconceito de quem tá na volta perceber e não saber de fato acolher essa pessoa. E daí entrar aqueles pré-julgamentos, tá? Mas tu não sai da cama, como é que tu vai ficar bem, né?
tu não Ah, te mas tu não faz ajuda, nada, como é que vai falta ficar fé, é falta do que fazer, vai carpir um lote, bem? Lavar uma louça. vai lavar uma louça. Mas é que assim, essa questão de falta de energia, o exemplo que eu dou isso é como um carro sem energia. É que as pessoas não entendem. A gente, quando está bem, é porque tem um equilíbrio no nosso cérebro de neurotransmissores. O que está equilibrado? Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, norepinefrina, glutamato, GABA, uma série de combustíveis que a gente tem no nosso cérebro. Quando isso está equilibrado, não está nem sobrando, nem faltando, quando está equilibrado, a gente está legal. Agora, quem tem essa predisposição, lá pelas tantas, o nosso cérebro começa a produzir menos serotonina, noradrenalina, a gente vai murchando. E esse murchar, a gente pode ficar como se sentindo como se fosse uma bola murcha. Aí a vida fica difícil, aí a vida fica ruim. E às vezes a vida fica tão ruim, tão sofrida, tão insuportável, que as pessoas começam a cogitar até um namoro com a morte, como se morrer fosse um alívio. Por quê? Não é que a pessoa não queira mais viver, a pessoa não aguenta mais sofrer, e o pior, a pessoa perde a esperança de melhorar. E aí a pessoa, porque a depressão, eu já vi pessoas buscarem ajuda depois de 10 anos sofrendo, mas que horror, sim, 10 anos sofrendo, em geral as pessoas levam 2 meses, 3 para buscar ajuda, né? Dificilmente alguém está se dando conta, bah, faz 20 dias que eu estou mal, vou buscar ajuda. Em geral as pessoas esperam, não, quem sabe passa, é isso, aquilo, está frio, choveu, não choveu, sabe? Então, Questões financeiras, às vezes, né? sim, tem Levam tudo uma isso, mas em preocupação. geral as pessoas esperam para buscar ajuda para ver se aquele quadro se confirma, ver se não é algo transitório e passageiro. E quando o sofrimento é terrível, e infelizmente acontece muito do nosso meio, ainda acontece suicídio por essa ideia. Não, eu não aguento mais sofrer tanto, há meses ou anos, e a pessoa vislumbra a saída através desse meio. Como se a vida não tivesse sentido mesmo. Né? É que a vida se tornou insuportável. Né, e essa pessoa não, muitas vezes está se sentindo um fracassado, mas quando acontece suicídio é porque alguma coisa falhou. Tem algumas depressões muito graves que é difícil melhorar, em torno de 30% das pessoas é difícil melhorar. Agora, a estatística mostra que 70% das pessoas melhoram muito. E às vezes, com uma intervenção adequada, as pessoas melhoram muito e melhoram rápido. Às vezes as pessoas melhoram em poucos dias, não precisa meses para melhorar. E isso é uma cura da depressão ou é uma melhora, por exemplo? Ela tem que ficar eternamente vigiando, se auto-vigiando para que não volte? Ou existe uma cura de fato? Assim? Vamos ver assim, ó, muito boa a tua colocação. Algumas pessoas vão ter um episódio depressivo na vida e nunca mais. Mas a gente tem a chance, à medida que a gente tem um primeiro episódio depressivo, em 2 anos tem uma chance de 40% de ter um segundo. Em 5 anos tem uma chance em torno de 70% de ter o segundo episódio depressivo. Né? Então, se a gente teve um, tem mais chance de ter um segundo. E, em geral, não é sempre, mas em geral os episódios depressivos estão associados a situações traumáticas. Em geral, o primeiro episódio depressivo está associado a rompimento amoroso. Na infância, no início da idade adulta, terminou o namoro, terminou um noivado, aquele sofrimento, aquela desgraceira, parece que a vida acabou. Então é muito comum o desencadeamento. Tá? Então, assim, a pessoa ficou deprimida porque terminou o relacionamento? Não necessariamente, aquilo ali foi um gatilho. O desencadeante, a pessoa tinha a predisposição para isso. Sim. Interessante. Mas e agora pensando nisso de buscar ajuda, como que a pessoa tem que ter uma autoaceitação? Porque daqui a pouco ela começa a escutar, fulano, tu não tá bem, tu não tá igual, e ela não é assim, e vai levando, e vai continuando nesse sofrimento. Porque como se ela daí se sentisse menos inferiorizada por estar daquele jeito, mas não consegue ir buscar ajuda. Então, assim, daí isso vai retardando cada vez mais a melhora, porque ela não consegue aceitar aquilo que ela está sofrendo. Sim, André, a pessoa não aceita como ela está e ela não vê com bons olhos, ela não vê como eu estou com problema de saúde, como se estivesse com febre, com diarreia, com falta de ar. Não,
ela vê como uma falha pessoal. Eu não estou sendo capaz, eu não estou sendo competente, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho, não cuido bem dos meus filhos, não sou uma boa esposa. Então isso vai pesando dentro dessa ideia de desvalia e de desqualificação. As crenças. Então, assim, as crenças, né, que é algo muito forte que contribui para a pessoa se manter deprimida, porque a pessoa começa a pensar um monte de coisa e começa a acreditar naquilo tudo. Então, é muito mais fácil quem está de fora percebendo pegar e resgatar. Tem um exemplo de uma pessoa, eu gosto muito dela, para tu ter uma ideia, assim, é uma pessoa especial. Ela é minha paciente, eu ajudei a sogra dela, que teve uma situação bem delicada. Ela trouxe 3 amigas para consultar e pagou a consulta para as amigas. Porque eu acho muito interessante, ela percebia que as pessoas estavam mal. Ainda ontem eu conversei com uma amiga dela, fazendo uma revisão por videochamada. Ela percebia, tu está muito mal, tu está sofrendo, eu vou te levar lá para consultar, porque ele vai te ajudar. Então, ela pegava, às vezes ela vinha com a pessoa, com a amiga, com a vizinha, ia junto no consultório, pagava a consulta, não é no sentido do pagar, mas é no sentido da preocupação, tipo assim, não, mas tu tá mal, tu tá sofrendo, tem jeito, vamos lá, vamos dar um jeito. Quer dizer, é uma pessoa que lá pelas tantas, que melhorou, que se beneficiou bastante com a ajuda, que compreendeu que é um problema de saúde e está estendendo a mão para ajudar outras pessoas. Porque a questão do preconceito, vamos dizer, na Idade Média, a pessoa, quando tinha um surto psicótico, uma crise, que ouvia vozes, que enxergava demônio, imagem, qual era a conduta? A pessoa era queimada na fogueira, porque se acreditava que a pessoa estava possuída pelo um espírito maligno e que se não fosse queimado, aquilo ali poderia ser contagioso. Ainda na Idade Média, quando tinha um suicídio numa família, aquela família era linchada, porque tinha essa convicção que quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Então, se você der um fim na sua vida, você é contra Deus. Eu sou canhoto, né? Algumas pessoas de mais idade chegam no meu consultório, o Érico é canhoto. Sim, porque a minha mãe estudou em colégio interno, na época as freiras amarravam o braço esquerdo dela. Você é contra Deus. Olha só. Então, Que isso é coisa de 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, assim, para mudar esses conceitos, para mudar esses referenciais, é preciso muito tempo. Veja a questão de gênero, LGBT, como está evoluindo, como isso é algo lento, gradual, a diminuição do preconceito, a aceitação dos casais homoafetivos. Então, a nossa cultura precisa de muito tempo para assimilar as novidades. E esse conhecimento mais científico a respeito das doenças mentais também é algo recente, né? De que essa comprovação, não, você tem uma disfunção orgânica, você tem um problema tratável. Então, isso é muito recente, então eu acho que isso está evoluindo bastante. Essa compreensão no sentido de que a pessoa não é um fracassado, não é preguiçoso, não é sem vergonha. É muito que se tem ainda, por exemplo, para o alcoolista.